E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E começou, hein? Começa esse mês de novembro oficialmente para o Botafogo. Depois da partida, né, na Copa Libertadores, diante do Peñarol, folga, né, para os jogadores. Os treinamentos já voltaram. E vamos para o último treino, né? Esse dia útil, né, de segunda-feira, treinamento, concentração. Que terça-feira tem clássico. A gente vai ter jogos muito importantes, muito decisivos nesse novembro de Campeonato Brasileiro. E temos um objetivo, né? E o primeiro de tudo, ainda não acabou, sabe? Ainda não acabou. Assim, é claro, né? A expectativa é enorme. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, faltando o quê? O Botafogo ainda é líder do Campeonato Brasileiro, faltando 7 rodadas, né, para acabar. E não é a mesma liderança que a gente tinha há um ano, né? Há um ano o Botafogo ainda era líder, 3 pontos à frente do Palmeiras. Mas a gente se lembra do contexto, a gente lembra do fator psicológico, tudo que estava acontecendo. O Botafogo hoje é mais time, o Botafogo hoje é um time melhor, o Botafogo não disparou em liderança em momento nenhum. É uma liderança, né, um campeonato que tem ali Palmeiras, Fortaleza na cola, o Flamengo ainda pode chegar, por exemplo, tem um jogo a menos. Então, assim, o Botafogo tem que se preocupar jogo a jogo em fazer o seu melhor, tá legal? E está fazendo o seu melhor. E ainda por cima é o finalista da Copa Libertadores. Então a expectativa é muito grande. Mas o Botafogo, ele vai ter que pontuar, se manter pontuando, né, mais ou minimamente igual ao Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro, e tem uma final de Copa Libertadores em jogo único contra o Atlético Mineiro. Inclusive, Galo é pauta, né, desse nosso vídeo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E lembrando, né, hoje a gente tem jogo decisivo, né, hoje inclusive, né, nesta segunda-feira já começa, né, os nossos trabalhos como secador também. 8 da noite a gente vai ligar a nossa televisão para assistir Corinthians e Palmeiras, e hoje é Corinthians, meu amigo, o Poró-Popó na frente da televisão, né, vamos meu timão, não parar de lutar, é isso, né, Corinthians e Palmeiras, né, toda a ajuda, né, do Corinthians é válida, e para você palpitar nesse jogo, no Botafogo e Vasco, outras partidas que vão acontecer, Champions League, KTO, cupom Brown, 20% de bônus no seu primeiro depósito para você fazer aquela múltipla maneira. Eu vou colocar, inclusive, os meus palpites aqui embaixo dos jogos que eu vou palpitar, beleza? E palpite, obviamente, com responsabilidade, que é o mais importante. Valeu, rapaziada? Mas vamos lá. A gente tem esse jogo contra o Vasco, né, que é um jogo difícil. Né, se engana, é aquilo que eu falo, cara. Quando você enfrenta equipes, né, que elas vão chegar muito fechadas, elas têm noção da inferioridade em relação a você nesse momento no campeonato. São equipes que ainda têm alguns objetivos importantes na temporada. Você tem que ficar atento, certo? O Cuiabá ainda não caiu totalmente, o Vasco ainda busca, né, cara, quem sabe, né, olhar ali uma pré-Libertadores, dependendo se abrir G7, G8, né, então se engana quem acha que vão ser jogos fáceis, né. Eu diria que eu tô torcendo pro Cuiabá vencer essa próxima rodada, para chegar com menos responsabilidade para enfrentar o Botafogo, e foi ótimo o Vasco ter vencido a última rodada. Agora eu não me lembro com quem o Vasco jogou, foi contra a Juventude, né, ganhou de 1-0, e aí com isso tira um pouco do peso. Se o Vasco tivesse perdido, tropeçado, né, com o Juventude, ia chegar para tentar de qualquer maneira arrancar ponto do Botafogo. Mas vai ser um jogo muito difícil, cara, né? Lembremos que nos últimos 3 jogos, né, em que o Botafogo e Vasco jogaram, tivemos 2 derrotas e um empate, né? Obviamente que com o Arthur Jorge, né, no comando do Botafogo, o jogo foi 1-1 em São Januário, né, o jogo na mão do Botafogo, cara. Cedemos um empate no finalzinho com o gol do Verratti. Mas agora, com o Thiago Nunes no Campeonato Carioca, o Vasco venceu, com um psicológico destroçado já há um tempo, né? Inclusive tem um ano nessa partida. O Botafogo perdeu em São Januário também, naquela reta final do Campeonato Brasileiro ano passado. Então, assim, cara, é se inspirar no que foi aquele Botafogo e Vasco, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Né, aquele 2-0, Botafogo acachapante, dominante, né, gols do Luiz Henrique e do Carlos Alberto naquela ocasião. Tiquinho jogou demais aquele jogo. E lembremos, né, que nós vamos enfrentar um Cuiabá que, apesar do Botafogo ter vencido no primeiro turno, e é um Cuiabá que está caindo para a segunda divisão, nos últimos 3 jogos o Botafogo perdeu para o Cuiabá dentro do Newton Santos. Então, assim, cara, tinha que exorcizar o Cuiabá.
né? Esquece, cara, a gente tem que exorcizar definitivamente o Cuiabá dessa vez. Não tem papita, não tem pra ninguém, irmão. O Botafogo tem que exorcizar o Cuiabá de qualquer maneira. Então são 2 jogos imprescindíveis. O Botafogo tem que vencer o Botafogo tem que vencer o Vasco, tem que vencer o Cuiabá. E aí depois pensa no Atlético Mineiro pós-data FIFA. Pensa no Vitória, num jogo que deve acontecer, creio eu, no Maracanã. E depois pensa no Palmeiras, último jogo antes da final da Copa Libertadores. Esse é o mês do Botafogo, minha rapaziada. Vasco, Cuiabá, Atlético Mineiro, data FIFA, né? Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, Atlético Mineiro na final da Copa Libertadores. Não acabou. A gente tem missões muito importantes, muito impactantes, correto? Uma situação que também é legal, né, da gente elucidar aqui, da gente resumir, né? A situação do Igor Jesus, tá? Importante, né? O Igor Jesus recebeu aí sondagens, né? O Botafogo recebeu sondagens do West Ham United, clube da Premier League, né? Que tem ali o Paquetá, para tentar contratar o Igor Jesus já nessa janela de fim de ano. 30 milhões de euros, de libras, né? Um valor que ultrapassa na cotação do real 225 milhões. É muita grana, né? Eu acho que se realmente chegar a isso depois do campeonato, depois da temporada do Botafogo, o Botafogo deve vender. Porém, entretanto, todavia, é um assunto que não é abordado nesse momento, tá? O Globo Esporte apurou, eu inclusive confirmei, isso procede totalmente. Pode chegar, cara, então, o Real Madrid ele tá querendo pagar 400 bilhões e um planeta em troca de tal jogador do Botafogo. O Botafogo vai olhar, pô, maneiro, Real Madrid. Janeiro de conversa, tá? Porque o Botafogo ele vai estar focado agora no Brasileiro, na Libertadores, quem sabe, se Deus quiser, no Mundial no fim do ano. Caralho, que loucura falar isso. E aí depois vai analisar ofertas, propostas, situações para jogadores no fim do ano, tá? O Botafogo não quer se desconcentrar, nem como instituição, nem como diretoria, nem como atleta, né? O Igor Jesus, que inclusive publicou nas suas redes sociais hoje uma foto dele com um emoji, né, preto e branco, os corações preto e branco, tá legal? Todo mundo muito concentrado, né, para os jogos que estão por vir, tá? Outra coisa, um recado, né, sobre o Tairo, né, que, pô, cara, assim, um cara que vem fazendo um trabalho interessante, é um cara que tem toda a consideração, né, o botafoguense tem que ter noção, né, da importância desse cara junto ao John Textor no processo de transformação do Botafogo. Mas, cara, se eu tiver que dar um conselho, não é hora de aumentar preço de ingresso. Eu tô falando que não tem que fazer promoção, abaixar o preço, mantém do jeito que tá, que a torcida do Botafogo tá indo, tá comparecendo. Quando você, logo depois de uma classificação para Libertadores, num jogo, terça à noite, com o torcedor botafoguense poupando dinheiro, tem gente vendendo moto, vendendo bem para ir para Argentina. Porra, ingresso R$250 para Botafogo e Vasco, terça, 9h30 da noite, o cara não vai. Nesse momento, cara, mais do que a receita, né, de bilheteria ali num jogo específico de campeonato, vale a casa cheia, vale o apoio, vale a energia pra gente ganhar esse campeonato, tá? Então, acho que o Botafogo pisou na bola em fazer esse aumento, realizar esse aumento para essas partidas contra Vasco e Cuiabá. Entendo a priorização do sócio, mas não é assim que a banda toca. Eu, sinceramente, acho que o Botafogo pecou nessa. Mas, enfim, vida que segue. Continuando com a nossa resenha, tivemos hoje, né, finalizando, na verdade, a nossa resenha, tivemos hoje a final da Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã, de olho num rival, né, que obviamente o Botafogo estava secando, de olho também no nosso concorrente futuro. Daqui a um mês o Botafogo encara esse mesmo Atlético Mineiro na final da Copa Libertadores. Mas aí eu pergunto, será que vai ser o mesmo depois de hoje? O Flamengo acabou com o Galo, o Flamengo trucidou. Não vou dizer que acabou, porque aquele gol do Allan Kardec recolocou o Flamengo no jogo, né, recolocou o Galo no jogo. Um 3-0 seria muito difícil de reverter, cara. E eu acho que naquela altura, se não sai aquele gol do Allan Kardec, se o Allan Kardec não acha aquele gol e o Galo começa a fazer uma abafa, quase fez o segundo gol, eu acho que o Flamengo marcaria mais um gol. Eu acho que teria sido um 4-0, mais ou menos, que o Flamengo estava muito à vontade em campo. Enfim, ainda tem jogo, né? O Galo pode muito bem fazer um 2-0 e levar a parada para pênalti na NRV, mas, honestamente, eu acho que o que mais assustou o torcedor atleticano e o que mais mexeu com o torcedor botafoguense que estava acompanhando esse jogo não foi propriamente o resultado, tá? Eu acho que foi o desempenho do Atlético, beleza? Um Atlético que se mostrou muito nervoso no jogo, um Atlético em que, quando bem marcado, né, e bem interrompido, abafado pelo Flamengo, não conseguiu apresentar, né, colocar os seus protagonistas na partida. Eu acho que o único protagonista do time
né, que, digamos assim, teve uma participação a mais efusiva foi o Gustavo Scarpa. Zaratio mal, Hulk mal, Paulinho muito mal. O Daverson não joga, né? O Daverson não joga a Copa do Brasil, que ele já jogou pelo Cuiabá. Então tem um trunfo aí, né, cara? O time encaixa muito melhor com o Daverson, né? Então foi um desfalque considerável, né? Que o Atlético teve de um cara que ele cava falta, de um cara que faz pivô, de um cara que tem um jogo mental. Daverson vai jogar contra o Botafogo. Não jogou contra o Flamengo. Claro que é outra parada. E acho que esse jogo, né, mostrou, né, as fragilidades defensivas desse Atlético Mineiro ficaram muito escancaradas, principalmente pelo lado esquerdo, né, em que você tem ali perdão, né, cara, o lado direito, em que você tem ali os jogadores indo muito, assim, eu acho que há uma lacuna, né, e o Flamengo se aproveitou muito bem dessa lacuna. Então eu acho que o Atlético Mineiro ele vai ter 3 semanas, é claro, agora ele vai pensar na Copa do Brasil, né, vai tentar reverter o quadro, mas o Atlético Mineiro vai ter 3 semanas para tentar trabalhar o seu time para, cara, vamos tentar melhorar o nosso aspecto defensivo e a gente não vai poder dar esse espaço para o Botafogo, né? Se por um lado isso animou o torcedor botafoguense, porque fragilizou um pouco o Galo, mostrou os pontos frágeis do Galo, eu acho que isso pode ter ligado um sinal de alerta para que o Galo corrija esses problemas contra o Botafogo, tá certo? Então assim, cara, não se iludam falando, porra, cara, se o Flamengo meteu 3-1, o Botafogo vai meter 6-1, quem dera, né? Pelo amor de Deus, mas não se iludam achando que o Atlético Mineiro não vai tentar tirar proveito, né, assim, tentar aprender com essa partida. Vai ser um jogo muito difícil, cara, de detalhe. A gente já viu muito disso, né, cara? Num fim de semana o time toma uma porrada, no fim de semana seguinte ganha de um time muito mais forte. Então, assim, cara, foco, manter os pés no chão. O Botafogo, ao mesmo tempo que ele tá muito próximo dos sonhos dele, ainda falta. E falta uma caminhada muito difícil, tá? Então é muito importante que a gente mantenha a cabeça no lugar, pensar primeiro no Vasco. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui.